Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre as relações ecológicas, sobre as interações existentes entre os seres vivos. Na nossa aula anterior, vimos alguns conceitos que eram extremamente importantes para o conhecimento de ecologia. Então, vimos que o nível de estudo da ecologia são os ecossistemas, no qual a gente vai estudar a relação entre esses seres e deles com o meio em que vive, incluindo os fatores abióticos. Para isso, vamos ver um pouquinho sobre relações ecológicas. Essas relações ecológicas, elas vão ser divididas em dois tipos. A gente vai ter as relações intraespecíficas e as interespecíficas. O que significa isso? Uma relação intraespecífica é aquela no qual vai acontecer entre indivíduos de uma mesma espécie. Uma relação interespecífica é aquela no qual vai acontecer entre espécies diferentes. E ambas, tanto a intraespecífica como a interespecífica, elas podem ser relações do tipo harmônicas ou desarmônicas. O que isso significa, pessoal? Harmônicas são aquelas no qual nenhuma das espécies vai ser prejudicada. Nenhuma delas vai ter prejuízo dessa relação. E as desarmônicas é aquela no qual pelo menos uma vai sofrer prejuízo. Por que eu não posso dizer que a harmônica traz benefício? Porque essa relação pode ou não ser positiva para a espécie. Às vezes ela é positiva para uma espécie e não é para outra. Mas como não lhe traz prejuízo, a gente não pode classificá-la como desarmônica. Então vamos começar a ver primeiro as relações harmônicas intraespecíficas, aquelas que vão acontecer dentro da mesma espécie. Aqui no caso, o primeiro que a gente tem é a colônia. Essa colônia, ela nada mais é do que a união de indivíduos de uma mesma espécie que vão estar unidos anatomicamente ou não, mas na maioria das vezes eles estão, o corpo deles está unido e pode ou não haver divisão de trabalho. Como assim? Bactérias. A gente já conversou na aula de citologia que bactérias são unicelulares, são constituídas de apenas uma célula. Só que quando elas se juntam, elas podem formar uma colônia. Assim como temos uma colônia de quinidários, formando corais, uma colônia formando uma caravela. Então, a gente tem diversos tipos de animais que são formados a partir da união de vários isolados. Porém, isso não é um indivíduo pluricelular, como no caso das bactérias. Cada um é um indivíduo, porém eles vivem ali juntinhos. Como exemplo disso, a gente tem a colônia dos corais, que é uma colônia onde todos os indivíduos eles são iguais anatomicamente e que estão unidos, promovendo em prol de uma mesma função. Agora temos o exemplo de uma caravela, onde esses indivíduos eles já vão ter aspectos diferentes. Um não é igual ao outro e eles vão desempenhar funções também diferentes. Então, a gente vai ter divisão de trabalho. O que diferencia a colônia do próximo tipo de relação ecológica que a gente vai ver, que também é harmônica e intraespecífica, é a formação de castas. O que é isso? Aqui a gente tem divisão do trabalho. Então, a gente vai ter esses indivíduos apresentando posições sociais. O próprio nome já diz, é uma sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, das abelhas, que são as mais conhecidas, a gente vai ter formação de castas. Nós temos a rainha, temos a operária, temos o zangão. E cada um desses indivíduos, eles vão apresentar funções específicas. Por exemplo, a rainha é a reprodutora, é ela que produz a geleia real, é ela que dá origem a novos indivíduos. A operária é a responsável por buscar alimento, por manter a colmeia. O zangão, ele tem a função de fecundar a fêmea.
Então, eles têm divisão de trabalho, eles não são unidos anatomicamente, o corpo deles é separado e eles têm formação de castas. Desarmônicas intraespecíficas, aquelas que vão promover algum tipo de prejuízo dentro dos indivíduos da mesma espécie. A primeira que a gente tem é a competição. Os indivíduos, eles podem competir entre si, seja por alimento, seja por habitat, seja por uma fêmea. Então, quando isso acontece, a gente fala que esse tipo de relação é uma relação no qual o vencedor ele é beneficiado e o perdedor ele é o prejudicado, porque ele saiu perdendo nessa briga. Só que a nível de espécie, se a gente for pensar, não seria benéfico para nenhum dos dois, né? Porque na realidade eles brigando entre si, quando um acaba morrendo ou muito machucado, a espécie ela tem perda de indivíduos. Ali tem o exemplo de 2 leões disputando, né, brigando, e no outro caso o exemplo de 2 ursos. Então são indivíduos de mesma espécie, tendo uma relação no qual pelo menos um deles sofre algum tipo de prejuízo. Uma questão do Enem 2005 falando sobre isso. A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques. E para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessas espécies. Aí tem mostrando algumas das fases larvárias de um crustáceo. Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante o seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical de sua forma. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e o seu habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem que ser diferente a cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois, letra A, aumenta a predação entre os indivíduos, letra B, aumenta o ritmo de crescimento, letra C, diminui a competição entre indivíduos da mesma espécie, letra D, diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie, ou letra E, mantém a uniformidade da espécie. Galera, aqui a gente entra numa parte muito interessante da biologia. Os indivíduos que apresentam metamorfose, o que é isso? Que eles têm estágios larvais, no qual eles têm organismos completamente diferentes na fase larval e na fase adulta, quando eles passam por uma metamorfose completa, eles ocupam nichos ecológicos diferentes. A gente vai ter, por exemplo, ali vários estágios larvais que se alimentam de coisas diferentes, que ocupam habitats diferentes. Logo, o que acontece? Eles não vão competir entre si. Então, você evita uma competição intraespecífica. É a mesma coisa quando a gente pensa numa borboleta. O estágio larval da borboleta é a lagarta. A lagarta se alimenta de uma coisa, vive em determinado local, completamente diferente da borboleta. Então, elas não competem entre si. E isso é muito interessante a nível evolutivo, né? E, logo, diminui a competição entre indivíduos da mesma espécie, porque aumenta a quantidade de nichos. O modo de vida foi diferenciado. Então, dessa forma, a gente tem uma maior manutenção da espécie. Vamos agora para as desarmônicas intraespecíficas, continuando. Já que a gente já viu competição, vamos ver agora canibalismo. O que significa o canibalismo? É quando a gente tem um indivíduo da mesma espécie se alimentando de outro. Muito comum no caso de
algumas determinadas espécies de gafanhotos, a viúva negra é muito conhecida. E por que que isso acontece? Aí tem o exemplo de uma cobra fazendo isso. O canibalismo, ele normalmente, a gente vai ter o indivíduo que está comendo sendo beneficiado e o que está sendo comido sendo prejudicado. Só que a gente tem um grande impasse aí quando a gente pensa a nível de espécie. Porque olha só, a viúva negra, por exemplo, ela se alimenta do macho logo depois da cópula, mas por que ela faz isso? Para ter nutriente suficiente para os seus filhotes se desenvolverem. Então o macho, ele acabou morrendo? Morreu, mas os seus genes foram perpetuados para vários outros organismos. Então os genes vão ser passados adiante. Então a nível de espécie, a gente está tendo uma manutenção desses genes, ok? Isso acontece muito também em tubarões, que acontece canibalismo principalmente nas espécies vivíparas. Eles abrigam ali dentro 6 embriões normalmente, uma fêmea, e eles começam a comer um ao outro. Ou às vezes eles comem até a própria mãe, porque eles são desesperados ali por alimento e acabam então se alimentando do outro. Agora, as relações harmônicas interespecíficas, aquelas no qual a gente vai ter pelo menos uma das espécies sofrendo benefício e ninguém vai sofrer prejuízo. Então vamos lá entender. A primeira delas é o mutualismo. O mutualismo é quando a gente apresenta uma relação que é obrigatória. Essas duas espécies, elas necessitam estar juntas para conseguirem sobreviver, sendo beneficiada as duas ou pelo menos uma delas. Um caso bem comum são os líquens e as micorrizas. Quem que são os líquens? Eles são associações entre fungos e algas. E o que vai acontecer? Eles precisam um do outro para sobreviver. Os líquens, eles vivem normalmente em troncos de árvores. As algas, elas precisam de um abrigo. E os fungos fornecem isso para elas. Os fungos precisam de alimento. As algas fornecem alimento para eles a partir da fotossíntese. Então, os fungos dão abrigo e água, ambiente úmido para as algas, e as algas devolvem para o fungo o alimento produto da sua fotossíntese. E lá do outro lado, a gente tem as micorrizas. O que seriam essas micorrizas? São fungos que se associam com raízes de plantas e que vão ajudar na sua absorção. Tem determinadas raízes que são muito curtinhas, então elas não conseguem absorver muito bem os nutrientes. O que acontece então? Elas acabam se reunindo com esses fungos e fungos têm hifas, que são prolongamentos. Essas hifas vão aumentando a superfície de contato da raiz, facilitando então a sua absorção. E o que as plantas dão para esses fungos? Elas fornecem os produtos da sua alimentação, que elas produziram a partir da fotossíntese. Um outro tipo de relação que a gente tem é o mutualismo facultativo, que também é chamado de protocooperação. Qual é a diferença da relação passada para essa? No mutualismo obrigatório, eles necessitam estarem juntos para sobreviver. Aqui na protocooperação, é uma relação que é benéfica para os dois indivíduos, para as duas espécies, porém não é obrigatória. É legal para eles viverem juntos porque eles vivem melhor, tem o potencial deles aumentado, mas não é obrigatório. Casos bem comuns que a gente tem de protocooperação é, por exemplo, do pássaro que fica em cima dos anus, se alimentando dos seus carrapatos. É uma relação benéfica para os dois porque eles acabam sendo livres desses ectoparasitas e o pássaro tem alimento. Então, é uma relação que é benéfica. Porém, é obrigatória? Não. Eles vivem separadamente um do outro. Um outro exemplo é o do peixe palhaço com a anêmona. Todo mundo já viu o filme Nemo, né? Quando a gente fala do Procurando Nemo, ele se esconde dentro dessa anêmona toda vez. Por que isso? Porque a anêmona, ela é um quinidário.
Então ela produz uma substância que é urticante, que vai acabar queimando a pele dos animais, dos outros seres presentes ali. O peixe-palhaço, ele apresenta uma proteção a essa substância. Então, o que acontece? Para ele é um local de fuga. Ele entra dentro dessa anêmona e fica ali protegido dos seus predadores. Então, para ele é vantajoso. Mas o que isso traz de vantagem para a anêmona? Porque quando o peixe-palhaço vem, ele traz consigo na corrente de água um monte de alimento para essa anêmona que fica ali com os tentáculozinhos para cima, esperando o que está passando para ela capturar. Porém, não é uma relação obrigatória. Um outro exemplo, o pássaro-palito e o jacaré. O pássaro-palito, ele se alimenta dos restos que ficam entre os dentes desse jacaré. E é benéfica porque ele está obtendo alimento. E para o jacaré também é benéfico porque ele está tendo seus dentes limpos. Então isso facilita na hora dele ter uma próxima caçada, quando ele for predar novamente. Mas também não é obrigatório, vivem separadamente. Aqui é um gráfico representando essas espécies isoladas, espécie A e espécie B, e quando elas estão reunidas, como que o número de indivíduos aumentou. Ou seja, essa relação ela demonstrou ser benéfica para ambas as espécies. Então é muito melhor para elas viverem juntas. Um outro tipo de relação que a gente tem é o comensalismo. O que significa isso? É quando uma das espécies é beneficiada com o alimento, porém, ela não traz prejuízo para a outra. Como assim? Ela não rouba a comida do outro indivíduo. Ela se alimenta dos restos dele. Ela é beneficiada com comida. Um caso bem comum que a gente tem é, por exemplo, aqui as hienas indo se alimentar de um animal que foi deixado. Quando esse animal ele é deixado no ambiente, o outro já comeu e deixou os restos ali. Quando os outros vêm e se alimentam disso, eles não estão sofrendo nenhum tipo de prejuízo, porque eles não estão atrapalhando quem predou. Eles estão se alimentando do resto desses animais. Um caso bem comum também é o da rêmora, que é aquele peixe piloto. Ele vive ali embaixo do tubarão e o que o tubarão vai comendo, os restos que vão caindo na água, ele vai se alimentando. Ele tem uma ventosa que ele fixa essa ventosa na parte de cima do animal e ali ele vai se alimentando desses restos. Ele não rouba a comida do tubarão, ele só se alimenta do que sobrou mesmo, sem prejudicá-lo. Um outro tipo de relação é o inquilinismo. Agora, é o mesmo benefício que a gente viu da relação do comensalismo, só que nesse caso, eles vão ser beneficiados com abrigo. É quando se tem a presença de um inquilino. Um caso muito comum é dos caranguejinhos, né? Ermitões. O caranguejo, ele não produz aquela concha. Aquilo dali foi um molusco que morreu, abandona suas conchas no ambiente e determinados animais entram para viver ali dentro como proteção. Então, eles não fazem nenhum mal para o outro indivíduo, só se beneficiam desse tipo de moradia. Aqui são as algas verdes que vivem em cima de tartarugas, que elas também se aproveitam desse casco da tartaruga para poder morarem ali. Inclusive, tem um tipo de relação que a gente chama de forésia, que é quando um ser vivo é transportado pelo outro, ele vive ali em cima e é transportado sem prejudicá-lo. E temos o inquilinismo nas plantas. Esse inquilinismo das plantas, ele é chamado de epifitismo. São as plantas epífitas, como muitas bromélias, orquídeas, no qual elas se fixam no corpo do outro ser vivo, um tronco de árvores normalmente, sem prejudicá-las. Elas não sugam a sua seiva, elas não atrapalham o seu crescimento, elas simplesmente se fixam ali por terem a raiz muito curtinha. Então elas ficam ali para ficarem mais próximas do sol e facilitar o seu processo de fotossíntese. Aí a forésia que eu comentei com vocês, no caso de carrapicho, isso acontece muito, de ser carregado por um outro ser vivo sem prejudicá-lo. Agora, as desarmônicas, ou seja, aquelas relações entre espécies diferentes,
mas que vão acabar trazendo prejuízo para uma dessas espécies, para um desses indivíduos. O primeiro que a gente vai ver é a competição. A gente já estudou competição intraespecífica dentro da mesma espécie. Só que essa competição ela também pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, como por exemplo aqui, disputando por alimento. Isso acontece muito também em disputa de território, ou disputa pela fêmea, ou briga por comida. Então eles acabam disputando entre as espécies para conseguir tomar conta de determinados territórios. Isso é muito comum entre as espécies. E lá naquele exemplo que eu dei da aula passada, quando a gente conversou sobre o princípio da exclusão competitiva, a gente tinha aquelas espécies, né, de Paramecium, que foi a Aurelium e a Caudatum. E eu coloquei até uma questão aqui pra gente. A figura a seguir representa as curvas de crescimento populacional de duas espécies de protozoários, o Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia. Quando cultivados isoladamente, no gráfico A e no gráfico B, e quando juntos, né, no gráfico C. Após a análise dos gráficos, responda o que se pede. Letra A. Que relação ecológica esses resultados expressam? Então, cuidado para não se confundirem, porque, por mais que os dois sejam Paramecium, do gênero Paramecium, são espécies diferentes. Um é o Paramecium aurelia e o outro é o Caudatum. Então, é um tipo de competição que está acontecendo, mas é uma competição interespecífica, porque são de espécies diferentes. E a letra B, a que conclusão se chega com esse experimento? Se chega à conclusão de que eles estão disputando, eles estão competindo por local, competindo por nutrientes, por alimento. Então, a gente entra naquele processo que a gente chamou de princípio da exclusão competitiva. Predatismo. Na predação, a gente vai ter o predador que vai ser beneficiado e temos a presa que vai sofrer o prejuízo de ter sido comida, né? De ter sido predada. Esse caso é muito comum e acontece constantemente na natureza. Como, por exemplo, aí o tubarão se alimentando de uma foca e etc. Aqui temos o parasitismo. No parasitismo, a gente vai ter o hospedeiro e o parasita. O parasita vai ser beneficiado, porque ele vai se alimentar, ele vai sugar os fluidos do hospedeiro. Uma coisa que eu queria esclarecer para vocês é a diferença entre predação e parasitismo. A relação ecológica passada, que foi a predação, o indivíduo ele se alimenta do outro. Ele come a carne, ele come o indivíduo por inteiro. Aqui, quando a gente trata de parasita, ele não mata para comer. Inclusive, para ele manter o hospedeiro vivo é bom, porque ele suga os fluidos desse hospedeiro. Então, quanto mais tempo ele ficar vivo, mais ele consegue se beneficiar. Exemplos básicos que a gente tem de parasitismo, o mosquito picando o ser humano, por exemplo, se alimentando de sangue. É um ectoparasita, ou seja, é um parasita que se abriga do lado de fora do corpo. Aqui temos o exemplo de lombrigas, esquistossomos, tênias, que são todos eles endoparasitas. São parasitas que vão se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro. E temos também o parasitismo vegetal. O que é isso? É quando a gente tem plantas que vão fazer esse tipo de relação. E essas plantas, elas vão poder ser do tipo hemiparasitas ou holoparasitas. Nesse caso aqui, são as hemiparasitas. Qual é a diferença? Essas hemiparasitas, elas são clorofiladas. É o caso das ervas daninhas, por exemplo. Erva de passarinho, como é conhecida. Elas têm clorofila, então elas conseguem fazer fotossíntese. Só que elas não conseguem fazer a seiva elaborada. O que acontece então? Elas sugam desse tipo de planta, né, dos troncos no qual elas se envolvem, elas sugam a seiva bruta.
Já no caso das holoparasitas, elas nem têm clorofila. É o caso do cipó-chumbo, por exemplo. Então, eles já vão sugar a seiva elaborada, que já é o produto da fotossíntese. No caso dos hemiparasitas, então, eles sugam a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais minerais. Eles sugam isso e fazem a sua própria fotossíntese. Holoparasitas, eles vão sugar a seiva elaborada, que já foi depois da fotossíntese. Eles já pegam a glicose mesmo, já pronta depois do processo fotossintético. Amensalismo ou antibiose. O amensalismo ou antibiose é quando a gente tem um indivíduo produzindo determinada substância que vai impedir o crescimento ou o desenvolvimento da outra. Um exemplo clássico, eucalipto. Vocês podem ver que em plantações de eucalipto, a gente não tem outras espécies se desenvolvendo. E isso acontece porque essas espécies de plantas produzem determinadas toxinas que impedem o desenvolvimento de outras. É claro que elas deixam o solo mais ressecado, é mais difícil de outras plantas desenvolverem, mas elas também produzem essa toxina que impede o desenvolvimento das demais plantas. Um outro caso muito comum é o do crescimento bacteriano na presença de fungos. Quando foi descoberto o primeiro antibiótico, que a gente chamou, em relação ao primeiro grupo de fungos, que era um penicillium, essa penicilina, que foi o primeiro antibiótico, ela foi descoberta, foi assim chamada, porque a partir de uma colônia de bactérias que estavam se desenvolvendo numa placa, essa placa se encheu de fungos. E esses fungos do gênero Penicillium, eles impediram as bactérias de crescerem ali, porque eles produziam substâncias que não deixavam elas se desenvolverem. Então, também é um caso de antibiose ou amensalismo. Por isso o nome antibiose, Anti, que impede, biose, o desenvolvimento de outro ser vivo. Um caso muito comum também é o caso da maré vermelha. A maré vermelha, ela é uma superprodução de algas que acabam liberando essa tonalidade na água, liberam muitas toxinas ali. Essas toxinas que são liberadas, elas acabam impedindo o desenvolvimento de outras espécies. Então, isso daqui é um caso de eutrofização a partir do desenvolvimento exagerado de determinadas microalgas. Esclavagismo. O que é o esclavagismo? É quando a gente tem uma espécie fazendo a outra trabalhar para ela. Ela se aproveita desse trabalho. É como se fosse uma relação de escravidão mesmo. Ela se aproveita do trabalho dessa espécie para poder se beneficiar. Então, aqui um mapa mental para a gente entender mais ou menos como que ficou as nossas relações ecológicas. Elas podem ser para cima, interespecíficas entre espécies diferentes. Para baixo, intraespecíficas, quando são de mesma espécie. Nas interespecíficas, vimos as harmônicas, comensalismo, mutualismo, protocooperação, inquilinismo, e vimos as desarmônicas, predatismo, parasitismo. Aqueles sinais que a gente observa de positivo, negativo e de zero, eles significam o que isso traz para dentro da espécie. Quando tiver o mais, ele representa que essa espécie foi beneficiada com algum tipo de condição. O negativo significa que ela sofreu algum prejuízo. E quando a gente tem o zero, significa que para ela essa relação foi neutra. Ela não foi nem beneficiada e nem prejudicada, como por exemplo o comensalismo. No comensalismo, a gente tem uma relação mais zero, porque uma das espécies é beneficiada com o alimento e a outra é neutra. Então, ele acaba não sofrendo prejuízo. Questão Enem 2015. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções.
A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade. Então, aí ele deu a chave da questão. Quanto mais baixo o seu nível trófico, maior a sua importância dentro da cadeia. Por que isso? Quando eu estou pegando a base da cadeia, todos os outros indivíduos são prejudicados. Porque se eu perco o produtor, eu não tenho alimento nem para o consumidor primário, nem para o secundário e assim sucessivamente. Então, ele pergunta aqui para a gente o seguinte: o grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica, é constituído por... Basta a gente analisar quem é a base da cadeia, porque o impacto ele vai ser muito maior. Então, nesse caso, a gente tem aqui as algas. Enem 2016 também. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infartos e AVCs. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas de animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os. Então, eu trouxe essa questão para a gente conseguir relacionar com o nicho ecológico, porque dentro do nicho, a gente tem a forma de alimentação desses seres vivos. Eles podem ser herbívoros, quando se alimentam diretamente do produtor, eles podem ser carnívoros, quando se alimentam dos herbívoros, podem ser onívoros, como no caso os seres humanos, que se alimentam tanto de vegetais como de carne, e eles vão ter estratégias diferentes. Então, nesse caso aqui, ele está falando de coagulação sanguínea. Ele pergunta para a gente qual que vocês acham dos hábitos alimentares seriam mais eficientes para fazer esse estudo. Letra A, moluscos fitófagos. Letra B, moscas saprófagas. Letra C, pássaros carnívoros. Letra D, morcegos frugívoros, que se alimentam de frutas. E mosquitos hematófagos. Se a gente está querendo estudar exatamente uma substância anticoagulante relacionada com o sangue, nada mais justo do que se estudar o animal que se alimenta de sangue. Então, nesse caso, a gente vai ter mosquitos hematófagos. E uma do Enem 2017, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário de matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, como gás carbônico, ora ele se encontra em forma orgânica, como carboidratos, lipídios e etc. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo ocorre essa transição? Aí a gente tem que lembrar dos processos. Temos o processo de fotossíntese e temos o de decomposição. A fotossíntese converte matéria inorgânica em orgânica. A decomposição faz o processo contrário, pega a matéria orgânica e volta para a inorgânica. Nesse caso aqui que ele perguntou, a gente está falando do produtor, né? Então, nesse caso, quem são os produtores no ambiente aquático? São os nossos fitoplânctons, que correspondem, né, às algas unicelulares, às algas microscópicas e às cianobactérias. Terminamos então mais um conteúdo sobre ecologia. Encerramos aqui a parte de relações ecológicas. Até a próxima!